Igreja, a paz do Senhor. Uma alegria podemos estar mais uma vez na casa do Senhor, preservados, guardados por aquele que a Bíblia nos fala que Ele não dorme. E se Ele nos trouxe aqui nessa manhã, é porque Ele tem algo para fazer nas nossas vidas. Assim eu creio. Então, se você tem alguma preocupação, se você tem algo que te entristeceu ao longo desta semana, se você tem colocado alguma coisa diante dos pés do Senhor, creia que Ele continua sendo o Deus fiel. Ele é o Deus que abriu o mar, a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E assim nós cremos porque nós estamos aqui. Creia que o Senhor te trouxe até aqui, porque Ele tem algo para falar ao teu coração. Não permita que as tuas preocupações, aquilo que tem te afligido, tire a tua atenção do Senhor, mas entrega para Ele. E deixa que Ele venha trabalhar no teu coração. Ouve aquilo que Ele vai te dizer. E com ousadia, com fé, coloque em prática a direção que Ele te der. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque temos certeza que foi o Senhor que trouxe a cada um de nós até aqui, Senhor. E o Senhor nos diz, Pai, que quando o Senhor nos chama, algo o Senhor tem para fazer, Senhor. Por isso nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Deus, porque sabemos que o que o Senhor tem é bom. Te pedimos perdão, Senhor, se temos falhado, Senhor, mas te pedimos, Senhor, alinha os nossos corações àquela que é a Tua vontade, Senhor. Abre os nossos corações, Senhor, mantém, Senhor, os nossos ouvidos atentos à Tua palavra, Senhor. Mantenha, Senhor, as nossas mãos, ó Deus, com vontade, Deus, de fazer aquilo que vem do Senhor, ó Pai. Pai, nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos chama, Pai, é o Senhor quem coloca a palavra nos nossos lábios, ó Deus, mas muitas vezes, Senhor, nós tememos, ó Pai, por isso nós queremos nos render à Tua presença, Senhor, nós queremos ouvir de Ti a direção, Pai, nós queremos, Pai, andar segundo o Teu vai, Senhor, que o Senhor venha, Deus, trazer direção para cada um de nós, para a Tua igreja, Senhor, ao longo desta semana, Senhor. E neste momento, Senhor, nós queremos nos render a Ti, Senhor, em adoração, ó Pai. Queremos colocar diante do Senhor os nossos louvores, ó Deus. Aquietar os nossos corações, ó Pai. Deixar de lado as nossas preocupações, ó Deus. Na certeza de que servimos a um Deus vivo, a um Deus que tem propósito, a um Deus que não se cansa e a um Deus que fará muito mais coisas pela Tua igreja, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença, como soldados dispostos a seguir o Teu chamado para cada um de nós, durante esta semana, Senhor, e até que o Senhor volte, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa
Bom dia, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aqui na casa do Senhor, como nós chamamos, né? Muito mais que uma construção, mas o lugar em que o Senhor habita, onde nós, como corpo de Cristo, fazemos parte. O Senhor é a cabeça e nós somos o corpo. E glórias a Deus por isso, né? Antes de nós orarmos aqui pelos pedidos e dízimos, eu vou passar um recadinho. Para guardem aí, marquem na agenda que dia 3 de abril, às sexta-feiras, 19h30, nós vamos ter o culto de Páscoa na igreja da Granja Viana, tá? 3 de abril. Está sendo muito preparado, o pastor Chori está com muito cuidado e capricho. Aqui as nossas irmãzinhas vão fazer parte, participar, teremos apresentações, será uma bênção. Então não deixem de participar, tá? Então, vamos orar, colocar aqui agora na presença do Senhor os nossos pedidos, os nossos motivos de oração, sabendo que tem uma passagem em Salmo que fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o salva. Então, que nós tenhamos isso no coração. Muitas vezes nós temos dúvidas, né? Eu estou orando por uma pessoa, e a grande maioria aqui tem pessoas que ainda não chegaram ao Senhor, né? Chamamos de ímpios, que não conhecem o Senhor. Mas é justamente por isso que nós intercedemos e somos chamados intercessores, porque nós nos colocamos no lugar dessa pessoa, colocamos na brecha que ela tem, fechamos as brechas com as nossas orações, tá? Então vamos ter isso no coração. Então vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, porque sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações são recebidas no Teu altar, Senhor, e sabemos que de acordo com a Tua vontade e no Teu tempo, que é bom, que a Tua vontade é boa, perfeita, agradável, o Senhor as atenderá, Deus. Colocamos aqui, entregamos a Ti, confiamos no Senhor, e sabemos que no tempo certo teremos respostas, Deus. Muito obrigada, Deus. Estende a Tua mão poderosa, o Senhor Jesus, que é médico dos médicos, estende a Tua mão curadora, saradora, Senhor, sobre doenças físicas, pessoas em leitos de hospitais, Senhor, enfermos. Deus, faz a Tua obra, Senhor. Usa o Teu bálsamo, Senhor. Recupera essas vidas, Senhor. Faz um milagre, Deus. Trata também de curas emocionais, Senhor. Traz, Senhor, tira todo medo, todo pânico, Senhor. Traz à mente, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, Senhor. Que haja um verdadeiro encontro daqueles que ainda não Te conhecem, que o Teu Santo Espírito possa convencê-los de que o Senhor Jesus é o único caminho a que podemos seguir. Cuida, Senhor, também de áreas profissionais, abre portas de emprego, Senhor. Sabemos que as portas que o Senhor fecha, ninguém abre, e as que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E nós cremos nisso, Senhor. Livra, Senhor, dos ataques do inimigo, Senhor. Sabemos que o inimigo tem atacado, Senhor, aqueles que Te seguem, mas sabemos que o Senhor já venceu. O Senhor é o vencedor. Oramos também agora, Pai, pelos nossos dízimos e ofertas, e será com alegria no coração que viremos aqui devolver um pouquinho do muito que o Senhor nos dá. É uma ordenança Tua, Senhor, aprendemos na Tua palavra, e é isso que faremos, Senhor, e será com alegria no coração que ofertaremos e dizimaremos, Pai. Muito obrigada, mais uma vez eu Te agradeço, porque nada nos tem faltado, e é graças a Ti. Te damos honra e Te damos glória, Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para
aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Obrigada, Tiago. Graça e paz. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua presença. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa manhã. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos honrar, glorificar o teu nome. Usa a minha vida, perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas. Que não seja eu a falar, Senhor. A única coisa que eu peço, Senhor, é a tua presença. Usa a minha vida para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém. A gente vai ler Isaías 61. Pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, a gente vai ler um pouquinho. Que é uma profecia que Isaías fez há 700 anos. E ela se cumpre no nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. E diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr em libertação os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que estão em Sião, que estão em luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. O 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Acho que só isso a gente já podia ir embora. Que linda e maravilhosa promessa. E o Senhor Jesus, Ele começa o ministério dEle. E Ele começa o ministério dEle primeiro. Qual foi o início do ministério do Senhor Jesus? O início foi no batismo das águas. Aí já mostra para nós o quanto é importante nós sermos batizados. Quem é o nosso maior exemplo? É o Senhor Jesus.
Se nós estamos aqui reunidos, nós estamos reunidos porque nós seguimos a Jesus. E quando eu sigo alguém, eu trilho o mesmo caminho que ele vai. Então, se Jesus se batizou aos 30 anos, é importante nós também termos essa consciência de que quando nós vamos ser batizados, nós sabemos exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo, Senhor, as coisas acabam aqui para mim. Nesse mundo acaba aqui. Porque eu quero ter uma nova vida com o Senhor. Eu quero trilhar um novo caminho, que é um novo e vivo. Esse caminho que a gente trilha com Cristo é um novo e é um vivo caminho, e é um caminho que nos conduz para a vida eterna. O batismo é um batismo de reconhecer quem eu sou pecadora. Eu nasci no pecado, e eu continuo vivendo no pecado. Mas eu quero morrer para isso, eu quero ter uma nova vida com o Senhor, e por isso eu declaro perante os céus, perante os homens e perante os demônios, que eu morro para essa vida, mas eu nasço por uma vida com o Senhor. Eu nasço para uma vida eterna. Eu nasço para um compromisso com o teu corpo, porque nós, como igreja, somos o corpo de Jesus Cristo, onde Ele é o cabeça. Se eu não me batizo, eu não faço parte desse corpo, e se eu não faço parte desse corpo, eu não estou andando com Cristo, porque qualquer parte do corpo separada, qualquer parte, se eu tirar esse dedinho aqui, ele morre. Se eu cortar uma unha, ela vira pó. Ela só tem vida quando ela está no corpo. E quando eu sou batizada, eu me torno parte do corpo, eu me torno parte da igreja, que é o corpo de Cristo. E por isso nós congregamos aqui todos os domingos. E quando a gente vê Jesus aqui, ele falando isso, primeira parte, Jesus, ele começou o ministério dele, ele enfrentou o capeta, derrotou, colocou debaixo do pé dele, o capeta foi embora, porque a gente faz assim com o diabo, ele tem que bater em retirada da nossa vida. Nós temos a palavra do Senhor, porque foi assim que Jesus fez também, por isso que a gente estuda na igreja, todos os dias tem alguma coisa para a gente aprender, viver nessa palavra e ter a autoridade que o Senhor colocou e deu a nós, através do Espírito Santo, que habita naquele que recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da vida dele. Jesus começa o ministério dele e já começa arrebentando, já começa pregando, ensinando, curando, demonstrando com poder, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus na terra, até o dia de hoje. A obra do Senhor, ela é feita até o dia de hoje, e é por isso que nós estamos reunidos, nós somos instrumentos de Deus da terra, para que a palavra e a vontade dEle se cumpra através das nossas vidas. Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus por esse poder e esse ministério que Ele nos deu. E o Senhor, aí Ele volta lá para Nazaré, chega em Nazaré, o que Ele faz? E diz assim a palavra, lá em Lucas 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Qual era o costume de Jesus? Ir todos os sábados para a sinagoga. Jesus não falhava, ele não pulava culto, ele não faltava na igreja, ele ia todos os sábados. Exemplo para quem? Para nós. Se era importante para Jesus estar na sinagoga todos os sábados, como é que eu posso achar que não é importante eu ir para o culto? Cadê a irmãzinha que falou? Ixi, ela vem lambada, não vem não. É bênção. Né, a Branca? A Branca falou, eu vou pregar. Mas é bênção, é o Senhor nos aconselhando, nos incentivando. Vamos para o culto, vamos estar junto com o corpo, vamos orar junto, vamos para as intercessões. Irmão, uma bênção na intercessão, glória a Deus. Deus usando, as meninas começaram a vir na intercessão e assim, falam, meu Deus, quanto tempo perdido que essas meninas oram. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo está usando a vida delas como quer usar a sua.
Né? Então, assim, é gostoso, é gratificante a gente ver isso. E Jesus, ele ia, e Jesus, ele conhecia a palavra, porque diz assim, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Está dizendo, ele achou. Por que ele achou? Porque ele procurou. Então, ele sabia. Ele conhecia a passagem. Ele sabia onde estava a passagem. E muitas vezes, meus irmãos, falar de mim, tá? Não vou falar dos outros, não. Me converti, né? Aí eu chegava assim, tirar a sorte. Senhor Jesus, né, Deus, fala comigo, tal. Abri a Bíblia. Aquelas caixinhas dos periquitos que vai tirar sorte. Dos realejos. Eu não vou falar do realejo, ninguém vai saber. Os jovens não sabem o que é negócio de realejo, né? Entrega a idade rapidinho. Eu fazia isso. Mas o que o Senhor está falando aqui? O Senhor aqui, ele sabia quem ele era. O Senhor aqui sabia o propósito dele. E o Senhor sabia e conhecia o tempo para aquilo. Agora é tempo. E diz que existe um tempo para todas as coisas. Mas se eu não tenho conhecimento nem das bênçãos que o Senhor tem para mim dentro da palavra dele, como é que eu vou orar em cima daquilo que o Senhor já prometeu para mim? E às vezes eu gosto de orar assim, eu gosto de orar, falar com o Senhor assim. Mas é a tua palavra, é a tua promessa, o Senhor que falou. Que eu não vou passar necessidade, porque em Cristo Jesus tudo aquilo que eu preciso já foi liberado no mundo espiritual. E para você também, recebe em nome de Jesus Cristo. Para receber, gente, precisa de atitude também, sabia? Por exemplo, eu tenho aqui. Pastora Rosa tem um presente aqui, não quer pegar. Pastora Rosa, vem não. Pastora Rosa, não vem. Recebe. Por isso que o Senhor fala, busca sem cessar. Porque você vai encontrar, porque você vai receber. Mas eu tenho que ir, eu tenho que ter uma atitude. Ela vai me dar um presente, eu tenho que dar uma atitude de buscar. E muitas vezes nós não fazemos isso porque nós não conhecemos as promessas que o Senhor tem para a gente, e a gente não busca na palavra aquilo que o Senhor tem para a gente. Qual é a situação? Não era isso, mas a gente vai... Qual é a situação que você está passando? Busca na palavra. E chega diante do Senhor. Fala, Senhor, a tua palavra fala assim, 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 assim. E eu não aceito nenhuma interferência de Satanás nessa situação, não, porque não é isso que a tua palavra está falando ao meu respeito, não é isso que a palavra diz sobre a minha casa, não é isso que a palavra fala sobre os meus filhos, não é isso que ele fala sobre as minhas finanças, não é isso que ele fala sobre a minha vida espiritual, não é isso que ele fala sobre o meu ministério. Então eu não aceito, mas eu recebo sim aquilo que vem das tuas mãos. A gente tem que se impor, gente. Às vezes o bicho está ali perto da gente. Uma vez eu li, isso é verdade. Você tem um cachorrinho, você sai, vai pegar o ônibus e o bicho está atrás de você. Volta para trás, o cachorro vai atrás de você. Volta, Lulu, vai para casa, vai para casa. E o cachorro vem atrás de você. E o ônibus está chegando, você está ali apertado, o cachorro está ali, daqui a pouco você vai para casa, sai daqui, vai embora. O cachorro faz. Rabo no meio das pernas e pá! E às vezes a gente fica tocando Satanás assim. A autoridade e poder do Espírito Santo está sobre a tua vida. Você está cheio da unção de Deus. Quando você se converteu e foi batizado, o Senhor te encheu desse poder. Nós não somos escravos, nós somos livres em Cristo Jesus. É isso que ele está falando aqui em Isaías. No versículo 1 de Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre
E o Espírito do Senhor está sobre quem agora? Aleluia, glória a Deus. Quem falou sobre nós? Porque Ele nos ungiu. O Espírito do Senhor hoje, Ele está sobre nós, Ele está em nós, Ele está conosco. Hoje de manhã, a única oração que eu fazia era assim: Senhor, só a Tua presença, não precisamos de mais nada. Porque quando a gente tem a presença do Senhor, a gente não precisa, a gente tem contentamento e a gente tem a fé de que Ele supre todas as nossas necessidades em glórias em Cristo Jesus, que armas espirituais já estão liberadas para a gente nessa região e a gente tem que tomar posse delas. Essa é a vida do crente. Crente é valente, crente é corajoso, crente é destemido, crente não volta atrás, crente marcha em vitória. Nós não somos um povo acuado por aquilo que a mídia está dizendo. Nós não somos um povo acuado pelas proibições que a mídia faz. Nós não somos esse povo. Não foi para isso que nós fomos escolhidos, mas nós somos escolhidos para andar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais importa obedecer a Deus do que baixar a cabeça para homens iníquos e pecadores que falam o que é certo por errado e o que é errado por certo. É hora da igreja se firmar e se levantar nessa verdade, porque foi para isso e foi para esse momento e foi para essa hora que a igreja do Senhor, eu e você, nós fomos escolhidos, assim como o Senhor Jesus declarou, foi para essa hora. Essa palavra se cumpre hoje, e hoje se cumpre na tua vida, essa autoridade, e na minha também, em que foi nos dada através do Espírito Santo, para pisarmos cobras e escorpiões, a enfrentarmos toda a luta que se levanta contra a igreja do Senhor, contra a verdade da Bíblia. Foi para esse momento, foi para esses dias, não foi para nós nos acovardarmos segundo as leis desse mundo, mas para nós nos levantarmos com a palavra de Deus, que é a verdade eterna, que está em nós. A única verdade é aquela que habita dentro de nós, que é a palavra de Deus. Não existe outra. Essa palavra e essa verdade, ela é eterna, e é nela que nós temos que andar, nos levantar e enfrentar. Foi para esse tempo, da mesma maneira que Jesus Cristo foi escolhido naquele tempo, e Ele cumpriu, apesar de tudo que Ele sofreu e passou, rejeição, mas Ele se manteve firme diante dos religiosos e dos políticos da época. E hoje nós vamos viver esse tempo, fomos levantados para esse tempo, mas nós sabemos que nós temos dentro de nós aquele que é mais poderoso, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, é esse que habita dentro de mim e de você, e é nessa fé e nesse posicionamento que nós como igreja temos que nos levantar nesses dias. Nós temos que incomodar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E o Espírito do Senhor está sobre você e sobre mim, assim como esteve sobre Jesus Cristo. Porque o Senhor nos ungiu tem um propósito. Nós somos separados, nós somos escolhidos e nós somos ungidos. Amém? Amém. Agora tem o propósito. Para o quê? Para pregar. É para pregar que a gente foi escolhido. E não interessa aonde. É para pregar na tua casa, é para pregar no teu trabalho, é para pregar na casa de repouso, é para pregar na rua, é para pregar no mercado, é para pregar, não precisa de microfone. Jesus não tinha microfone, não tinha nada, Ele pregava, Ele pregava, Ele pregava. Ele te chamou para pregar, Ele te deu autoridade, Ele te deu sabedoria, Ele te deu unção. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que vai te revelar as coisas que você precisar e trazer a palavra na tua boca, porque você não vai precisar se preocupar com o que eu vou falar agora. O Senhor vai trazer para você isso, Ele vai trazer. Aleluia, Ele ungiu para falar, tem um propósito, nós somos chamados com um propósito, nós fomos chamados com o mesmo propósito que Jesus foi chamado.
Jesus, ele veio o quê? Anunciar o reino de Deus. E nós estamos aqui para o reino de Deus. E como é que se alcança esse reino de Deus? Pregando. Pregando quem? A palavra é Jesus Cristo. É o único que salva. Como Ana disse, o único caminho, verdade e a vida, não tem outro. E não tem outro. Sabe por que nós estamos aqui? Porque alguém teve a ousadia de pregar para a gente. Porque teve que ser ousado, né, Tiago? Porque aqui a coisa era feia, o bicho era bravo. Mas bravo é o nosso Deus, aleluia, que venceu o capeta que estava na minha vida. Não é assim? Então sejamos ousados. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia, de coragem, determinado. É isso que o Senhor nos deu. E você e eu não precisamos temer, sabe por quê? Porque se o inimigo se levantar, ele levanta para cair. Porque o Senhor, além de te dar a ousadia, de te dar o Espírito Santo dEle, além de Ele te encher de poder, e a mim também, Ele nos dá uma armadura. A gente não sai de qualquer jeito. A gente sai com a armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçados com o evangelho da paz. Levanta a espada, que é a palavra do Senhor, e o escudo da nossa fé. E ungidos, porque o Senhor unge, a armadura era ungida. E nós somos ungidos para fazer o quê? Para o quê? Pregar o evangelho. De graça nós recebemos. Agora é a nossa vez de dar. A gente está retendo. O irmão não está retendo muito não, né, irmão? Que o irmão está aí, ó. Ô, glória! Tem os evangelistas da casa, né? Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus continue usando nesse poder. E aí o Senhor fala aqui, para quem que a gente vai pregar? Para pregar as boas novas aos quebrantados. Tem uma outra versão que eu peguei que diz aos pobres. Quando ele fala desses pobres, não é um pobre financeiramente. Pobre aqui, ele quer dizer aflito, humilde, pessoa oprimida. Porque a gente vê aqui, o Senhor Jesus, ele parou para ouvir um centurião de Cafarnaum. O centurião era um homem que tinha poderes, que tinha grana, que tinha poder aquisitivo. Mas ele chegou com humildade diante do Senhor. Ele estava com aquele coração aflito. Por quem? Por causa dele? Por causa da mulher dele? Por causa do filho dele? Por causa do servo, do escravo. Ele estava preocupado com o servo. Ele chegou em Jesus, não foi para pedir para ele. Ele foi para pedir para o outro. Ele é um intercessor. E sabe o que ele falou? Olha o coração desse homem. E eu disse isso muitas vezes para o Senhor. Porque eu era tão pecadora que eu achava que Jesus não podia entrar na minha casa. E eu disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada. Mas uma palavra. O que você está precisando? Jesus tem essa palavra para você hoje. Se a gente chegar diante dele com o nosso coração, que nem esse homem. Se o Senhor, não sou digno. Eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem o Senhor é e o poder que o Senhor tem. Essa palavra, eu preciso dela hoje, Senhor. Eu sei que não sou digna. É esse coração. Derrama esse coração diante daquele que pode todas as coisas. Você está aflito por quem? Ele veio para isso, pelos aflitos, pelos humildes, por aquele que está se sentindo opresso. Tira esse
peso de cima de você, porque o nosso jugo já não é mais esse, o nosso é leve, suave, glória a Deus. Lança aos pés do Senhor esse fardo, esse peso hoje, se liberta dessa... Não, e quando a gente carrega com Ele, Ele carrega o peso todo. Lembra da mulher cananeia? Quem já fez essa oração? Senhor, basta a migalha da tua mesa para mim. Imagina a migalha da mesa de Jesus Cristo. Hoje Ele diz, eu tenho mais. Eu não tenho migalha para você. Eu tenho uma mesa posta, aleluia. Olha aqui, ó. Eu tenho pão da vida para você, eu tenho meu sangue que te lava, te purifica de todo pecado, de toda iniquidade, faz parte do meu corpo que é a igreja, experimenta o meu sangue que te lava e te purifica. Eu tenho mais, eu tenho um banquete preparado na eternidade para você. Essa é a promessa que o Senhor tem para a minha vida. Só que esse banquete, gente, está lá posto, e a gente pode convidar quem a gente quiser para esse banquete, para estar conosco nesse banquete. Quem você quer que esteja com você nesse banquete celestial? Pensa, coloca essa pessoa na presença do Senhor hoje, que nem essa mulher fez. Ele foi lá curar, ele foi lá para curar a menina, para expulsar o demônio da menina. Ele foi lá para curar o servo. Não, foi uma intercessão, foi uma oração. Essa mulher entrou em intercessão pela vida da filha. Quem você quer colocar na presença do Senhor hoje? Ore ao Senhor com esse coração, dizendo, Senhor, o Senhor não foi impor mão, o Senhor não chegou lá sapateando para expulsar, não, o Senhor não fez nada. O Senhor, Ele é presente em todos os lugares. Nós louvamos aqui esse Deus tremendo, maravilhoso, que criou, que fez todas as coisas por louvor da sua glória, e nós somos a coroa do Senhor, aleluia. Glória a Deus, nós somos a coroa da criação, fomos criados por louvor da glória dEle, e hoje nós como igreja temos um comissionamento de trabalhar como Jesus trabalhou. Esse mesmo poder que estava em Cristo, que curou, Ele quer usar a minha e a sua vida para curar, mas nós precisamos chegar diante dEle com esse coração quebrantado, esse coração contrito. Louvado seja o nome do Senhor. Ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Muitas vezes, nós estamos com o nosso coração machucado. Muitas vezes, nós estamos com o nosso coração ferido. Muitas vezes, nós temos pessoas do nosso lado que estão machucadas, que estão feridas. É tão lindo que o Senhor, Ele faz assim, Ele derrama com tanta abundância na nossa vida, que a gente transfere para o outro. Então, Ele veio, Ele nos perdoou, Ele nos lavou, nos purificou, está curando o nosso coração, mas nós também somos agentes de cura. Por quê? Porque há poder na nossa vida. E o Senhor busca esses quebrantados, que estão machucados, que estão feridos, porque é assim, a gente cresce e parece que sendo ferido, não é? Palavras de autoridade, papai, mamãe, professor, às vezes o irmão mais velho, a esposa, o marido. Às vezes, o irmãozinho da igreja, que a gente está sendo aperfeiçoado, machuca, não é? Ontem a gente teve evangelização na praça, lá em Ibiúna, ali no Jardim Japão, e eles estavam com as crianças, e eu vi que foi vó, foi mãe que estava junto ali, aí eles ficaram com as crianças, e eu fiquei ali com as senhoras, né?
Aí a gente trabalha dos dois lados. Então, aí eu falei, já tem um monte de gente com as crianças, eu vou ficar aqui com as mães e tal. Sentamos ali, começamos a conversar. E assim, numa conversa de minutos ali, não foi muito tempo de conversa. Elas começaram a abrir o coração. E a gente vê quantas feridas, e às vezes as feridas aconteceram dentro da própria igreja. E ali mesmo na praça, depois que a gente conversou tudo, né, a gente deu as mãos, nós oramos ali. E quanta gente precisa disso. E, às vezes, não é somente lá fora, mas aqui dentro. E Deus quer tratar dessas nossas feridas, quer tratar do nosso coração. Porque Ele tem o bálsamo de Gileade até hoje. E Ele derrama sobre as nossas vidas para curar a nossa ferida. E a gente vê que quando o Senhor vem para trazer essa cura, e muitas vezes nós mesmos, gente, cremos no Senhor, recebemos o Senhor, confiamos no Senhor, mas nós continuamos carregando culpa no nosso coração. O Senhor já nos perdoou de todo o pecado e de toda a iniquidade. Mas, às vezes, a gente vem, mas você lembra? Como é que você quer falar um negócio desse agora? Mas você lembra que você fez? Mas você... O diabo vem. Para a gente perder a autoridade. Se tem uma pessoa que estava quebrantada, e que eu gosto de citar, que, assim, eu vejo muito, 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 muito o amor de Jesus, é Pedro. Era o cara. Espera aí que eu vou, pode deixar que eu faço. Não, né? Não, eu morro junto, eu vou junto. Se vou com você para a cova, você quer saber? Eu vou junto. Chegou na hora, nega fogo. Quem já não passou por isso? Começou, não, eu sou com você, pode deixar. Chegou na hora do vamos ver, negou fogo. Mas o Senhor não nega. O Senhor não nega fogo, não. E Pedro fez o quê? Saiu fora. Nem conseguiu orar. Não, eu vou morrer com o Senhor. O Senhor tá, então tá bom, eu vou lá orar, vocês ficam aqui orando, tá bom? Não. Dormiu. Dormiu. Né? E ainda o Senhor falou assim para mim, Pedro, ora para você não cair. Não foi ora por mim. Ele não pediu para Pedro orar por ele. Ele falou, você ora por ti, porque a coisa vai apertar, você não vai aguentar, hein? Então ora. O que ele fez? Dormiu. Né? Só eu que durmo quando estou orando de vez em quando. Não, mas dormiu. Chegou na hora do vamos ver, ele não aguentou a bucha, entendeu? Negou, saiu fora, né? Vou voltar para a minha vidinha, eu vou pescar, quer saber, o negócio aqui é feio. Foi pescar, né? E aí, ele está lá pescando, quem vem? Jesus. E aí, Pedro deve ter pensado, agora vai pegar o negócio. Vai ficar feio, né? Porque a gente é assim, né? Não te falei... Eu te avisei, agora olha só. Agora eu vou ter que resolver a parada. Às vezes a gente faz isso, né? Mas Jesus não faz. Aí Pedro veio, eles sentaram. Sabe qual foi a conversa? Você me ama? Você me ama? Jesus pergunta para a gente, você me ama? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Sim. Então, apacenta as minhas ovelhas. Aí, pastor, assim mesmo, vai escutar bem, porque chega numa certa idade, se não aumentar o volume. Então, apacenta. A conversa foi de amor. A conversa não foi de repreensão, não foi de julgamento, não foi de apontar o dedo. E essa conversa que o Senhor quer ter com a gente, Ele quer sentar, experimenta. Senta na tua mesa, puxa uma cadeira. Conversa com Ele. Eu pisei na bola de novo. Eu te neguei com as minhas atitudes. Eu te neguei porque eu tinha que ter sido firme na palavra, mas eu bambiei. Eu bambiei na hora. Me perdoa. Você pode ter certeza. Esse é o mesmo Senhor. E sabe o que ele falou para Pedro? Ô Pedro, cuida das minhas ovelhas, ó. Eu confio em você, tá? O Senhor está dizendo para você, você pisou na bola? Você fraquejou em alguma coisa? O Senhor está dizendo para você, hoje eu te restauro.
Hoje eu te perdoo. Eu não estou olhando para o teu passado, mas eu estou olhando para o teu futuro. Ó, eu confio nessa missão que eu dei para você. Eu confio. Foi isso que ele falou. Você me ama, eu confio em ti. Vamos em frente. Esquece o que está lá atrás. Esse é o Senhor que nos faz viver em novidade de vida. Em novidade de vida, recebe isso. A gente vê outra mulher quebrantada, é Maria, a irmã de Lázaro. Ela vivia aos pés do Mestre. Todo mundo morre reboliço. Ela nos pés. Melhor lugar. Jesus diz, é a Bíblia, é o Deus que está dizendo, o melhor lugar para você é nos meus pés. Tem um versículo que fala assim, que a gente tem que viver à sombra do onipotente. Aquele que vive à sombra do onipotente, aleluia, glória a Deus, o pessoal está ficando fiadinho aqui, ó. Não é? Então, quando Maria estava nos pés dele, Maria estava ali na sombra dele. Eu, para estar na sombra da pastora Sheila, tenho que fazer o quê? Estar pertinho dela para eu estar ali na sombra. E Maria tinha isso. Pegou o que ela tinha de mais precioso. Ó, quando a gente tem um perfume, onde que a gente passa? No pescoço. Mulherada, quando a gente tem um creme bom, onde a gente passa? Né? Nos braços, não é? A gente nunca passa nos pés. Ela pegou o melhor que ela tinha e passou nos pés de Jesus Cristo. E enxugou aquilo com o cabelo, com lágrimas de adoração. Isso é adoração. Isso é adoração. E é esse coração quebrantado que é irresistível para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. Os demônios existem, pessoas são possessas, mas nós temos o poder, pelo nome de Jesus, de expulsar demônios até hoje. Amém. Pessoas cativas, nós temos... Lembra a mulher a mulher encurvada? Está lá em Lucas 13, de 10 a 17. Ela andava encurvada, porque ela estava sendo escravizada por um demônio. Era o demônio que estava prendendo ela. E Jesus, ele liberta ela dessa opressão. Ela estava sendo oprimida por Satanás. Meus irmãos, muitas vezes eu estou assim, eu começo a sentir um peso nas minhas costas, não sei se vocês sentem isso, mas eu já vou logo expulsando, que não tem problema de coluna, não, eu não deixo montar nas minhas costas, não. Pela verdade, é verdade. Tira das suas costas. A gente tem autoridade para isso. Começou a sentir peso, gente, não carrega, porque o nosso jugo é leve e suave. Essa mulher estava sendo escrava. Ela vivia encurvada, carregando um peso que não era dela. E nós temos poder para fazer com que pessoas sejam libertas desse peso hoje. Está em mim e está em você, através do nome de Jesus. A mulher de fluxo de sangue que não sarava nunca. Tem enfermidade, que é opressão maligna, e nós temos o poder para isso, para ungir, para curar, para expulsar. Nós temos, e que o Senhor nos dê como igreja discernimento para saber qual é o espírito que está oprimindo, qual é o espírito que está prendendo, porque o Senhor é o mesmo Deus que liberta. Ele está aqui, Ele quebra cadeias, Ele quebra jugo. Esse é o Deus, é o espírito que nós temos. O Senhor está no meio de nós. Ele está aqui, nós estamos aqui no nome para glorificar o nome de Jesus. E Jesus, Ele ainda liberta quem precisa ser liberto. Eu vou no médico, vou falar a verdade, minha filha é médica.
eu vou no médico, ele começa a falar, eu começo a repreender. Eu não aceito esse negócio, não. Eu não tenho essa doença, não. Eu não tenho isso. Eu repreendo. Eu não aceito, eu não carrego diagnóstico. Porque eu tenho um já, que é de cura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive diagnóstico de câncer de tireoide, marcando cirurgia, marcando tudo. Para mim, eu não aceitava aquilo, não. Foi fazendo os exames, eu pedindo o Espírito Santo, eu repreendendo, com a agulha no pescoço, orando ali, e cadê? Que não tinha nada, não operei, não tinha nada. Ah, mas tem que fazer de novo, mas eu faço de novo, mas eu faço e faço todo ano. Agora já não é outra coisa, eu já sabia que não era, porque o meu Deus disse que não é, e não é, e eu não tenho, e eu não aceito essa enfermidade. Então, é fazendo exame e orando. Tinha no meu fígado caroço. Aí ele vai com aquele negócio do ultrassom e cutuque, eu orando, eu intercedendo, e o homem não achou nada. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não aceito enfermidade sobre a minha vida. A gente tem que fazer isso, é fazendo o exame, e ali a gente orando, e repreendendo, e pedindo o Espírito Santo. Na hora que ele começou a cutucar, eu comecei, o diabo vem, porque eu comecei a pensar, o negócio deve estar grande, porque está cutucando demais. Mas falei, está repreendido, eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Esse é o poder de Deus aqui, ó, que liberta cativo da enfermidade. E nós temos poder para isso. Confessa, unge, ora e cura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico perdida no relógio. Então vamos embora. E ele veio para quê? Pôr em liberdade os algemados. Quem que estava algemado? Gadareno. Com quantos demônios? Eu nem sei quanto, o pastor Paulinho deve saber. Uma legião. Quanto que é uma legião, pastor? Essa pergunta. Mais de 2.000 demônios. Sabe o que é uma pessoa estar com mais de 2.000 demônios? E o Senhor Jesus mandou tudo para aquele lugar. É o mesmo poder, é o mesmo nome, é a mesma autoridade, é o mesmo Rei dos Reis, é o mesmo Senhor dos Senhores, é o mesmo grande em poder e sabedoria e unção, é o mesmo nome, é o mesmo Jesus, que liberta os endemoniados, muitas vezes preso no vício, muitas vezes preso na bebida escondida, muitas vezes preso na pornografia, muitas vezes preso numa vaidade exacerbada que valoriza mais a carne do que o espírito. Isso serve para nós mulheres. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, que liberta, que cura, que transforma, que apacenta. É o mesmo Senhor. Lembra do pai que tinha um menino mudo, endemoniado, que o Senhor chegou, os apóstolos não conseguiam, mas eles conseguiram. E ele expulsou o espírito mudo, o Senhor. E eu acho assim que muitas vezes eu oro ao Senhor. Às vezes parece que a nossa fé não alcança. Eu acho lindo quando esse pai chega e fala, me ajuda na minha fé. Não é feio a gente pedir isso para o Senhor. Porque Jesus não repreendeu esse homem porque a fé dele era pouca. Jesus ajudou ele na fé dele e o menino foi liberto. E muitas vezes a nossa fé não alcança. Mas o Senhor, Ele nos ajuda na nossa fé, para aquilo que a gente não consegue. O Senhor libertou literalmente Paulo e Silas enquanto eles oravam. O louvor traz libertação. A adoração traz libertação. Louvado seja Deus. Deus liberta enquanto nós oramos. João foi liberto enquanto a igreja orava. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa oração. Deus atende os nossos pedidos. E lá em Lucas, o Senhor Jesus, Ele diz que Ele veio para restaurar a vista aos cegos. E isso Ele mostra que Ele é Deus, que não tem outro.
Jesus é Deus na terra. Bartimeu ali, ele era o cego que mais enxergava, porque ele enxergava quem Jesus era. Não é verdade? Ele fica, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o que mais enxergava naquela multidão toda. Largou a capa, largou o jugo, largou aquilo que o mundo dizia que ele era, se levantou dali, foi curado e seguiu Jesus. Ele não voltou, ele não recebeu a bênção e voltou para casa. Ele sabia quem Jesus era, recebeu a bênção e seguiu a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O outro que não tinha olho, Jesus falou, espera aí que eu vou te mostrar que eu sou Deus. Cuspiu lá no chão a essência dele, com o pó da terra, pôs no olho do homem, vai se lavar agora lá no tanque de Siloé, vai se limpar agora. Ele foi se limpar e ficou curado. Voltou a enxergar. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é um Deus que cria órgão aonde não existe. Esse é o Todo-Poderoso, o Senhor da glória que nós servimos. Essa fé viva que a gente tem que ter, porque, gente, isso daqui são fatos. Quando a gente lê a Bíblia, nós estamos lendo fatos que aconteceram. E para provar para a gente que a gente ainda é meio fraquinho na fé, hoje está sendo provado, arqueologicamente, as coisas. O tanque de Siloé, por exemplo, foi descoberto agora, uma estrutura gigantesca. É verdadeiro, é real, ele está lá o tanque. Então, são fatos. E a gente tem que crer na Bíblia como fatos verdadeiros, que não como um fato que aconteceu, mas é contínuo. E vai ser para sempre, porque a palavra de Deus, ela é eterna. No versículo 2, a gente percebe que nesse tempo da graça, o Senhor fala aqui de 2 tempos. Ele fala do tempo da graça, mas ele também fala que é tempo de julgamento. Vamos lá para o versículo 2, que diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. Então, quando ele fala que apregoar o ano aceitável, esse é o ano aceitável. Esse é o tempo aceitável do Senhor. Vamos aqui para Isaías 55. 55, 6 e 7 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Tem alguma coisa no teu coração? Você que crê, você que não crê. Isso é o mais importante. É a gente reconhecer, porque Ele é rico em perdoar. Ele já te perdoou há 2000 anos, lá na cruz. Agora é o nosso coração. Agora é o nosso momento. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Muitas vezes a gente se condena, mas o Senhor está dizendo, não é esse pensamento que eu tenho a vosso respeito, que eu tenho a respeito de vocês, é um pensamento de paz para te dar o melhor. E nós estamos vivendo esse tempo da graça, mas o Senhor está dizendo que vem um tempo de julgamento. Quem escolhe, através do livre-arbítrio, ao Senhor Jesus, ele vai encontrar esse caminho de paz, de refrigério, de vida eterna, de vida abundante nele. Mas para quem não receber, também recebe, mas recebe uma condenação eterna e vai para um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre.
É isso que diz a palavra do Senhor. E a gente tem que ter consciência desses dois lados, porque a gente tem que escolher um deles. E a gente escolhe um deles não só por aquilo que a gente fala, mas através também das nossas atitudes no dia a dia, né? Aqueles que recebem o Senhor Jesus, eles sempre terão o coração consolado. Uma esperança de vida abundante, sem dor, sem choro, sem angústia. É isso que o Senhor tem para nós. Mas a escolha nossa tem que ser, às vezes, uma escolha diária, né? A gente tem que participar muito dos lava-pés diário. E quando a gente recebe o Senhor Jesus, a gente percebe que existe uma troca. Lembra que a pastora, esqueci o nome dela, de cura e libertação? Isso, ela, a pastora Luísa Hayashi. Ela fala, quando ela está ministrando, Senhor, eu te entrego isso. O que o Senhor me dá? Eu entrego essa mágoa que eu tenho dos meus pais, essa cicatriz que criou no meu coração, da minha mãe. Eu entrego essa dor para o Senhor. O que o Senhor me dá em troca? E a gente vê aqui que Jesus ele faz exatamente isso. Que ao invés de cinzas, de tristeza, de desespero, Ele vai nos dar uma coroa, e essa coroa é a coroa da vida eterna. Que é isso que a gente vai ter com o Senhor, é isso que a gente tem com o Senhor, porque nós já vivemos e já reinamos com Cristo. Quem reina tem coroa, a igreja, ela reina com Cristo. É essa troca que Ele faz quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador. Ele tira esse luto, tira essa cinza, tira essa culpa, porque o pessoal colocava aquela cinza na cabeça, batia no peito, eu sou culpado, eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor vem para tirar isso e dar para a gente uma liberdade de entrar na presença dEle hoje. E Ele troca aqui também. Em vez de pranto, Ele nos dá um óleo de alegria. Quando a gente recebe Jesus e a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe uma alegria independente de situação ou circunstâncias que a gente vive. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é um espírito de alegria, de contentamento. Ao invés de espírito angustiado, da angústia que a gente carrega no nosso coração, Ele nos dá veste de louvor. Quando a gente louva ao Senhor, isso alegra a nossa alma, alegra o nosso interior. E a palavra de Deus diz que aformoseia o nosso rosto. Aformoseia nós ficamos com o rosto bonito. Mulherada quer ficar bonita? Hã? Quer acabar com a suquinha, quer ficar com a pele bonita? Louve ao Senhor, é um segredo. Precisa gastar com tanto produto. É isso que o Senhor faz. Existe uma troca quando a gente recebe o Senhor. A gente entrega coisa ruim e Ele nos entrega coisa boa. É isso. O louvor, ele traz a presença do Senhor, a adoração traz a presença. E na presença do Senhor, existe todas estas coisas que a gente acabou de ver. É na presença dEle que existe essa cura, existe essa libertação, existe esse renovo, existe essa esperança, existe uma vida nova, existe um novo propósito para a nossa vida. E Ele fala que nós seremos como carvalho de justiça. O carvalho é o quê? É uma árvore que representa força, que representa estabilidade. Você é forte, eu sou forte, a igreja é forte. A igreja é estável, nós somos estáveis como carvalho de justiça. Longevidade representa a vida eterna, porque a nossa longevidade não se resume a essa terra. Carvalho de justiça não se corrompe, e ele mantém o sabor daquilo que é colocado dentro dele. O pessoal coloca o quê? Muitas vezes vinho em carvalho
em carvalho. Azeite em carvalho, por quê? Porque ele retém o sabor. Nós somos esses que retemos o sabor de Cristo. Nós somos esses que retemos o perfume de Cristo. Nós somos esses que retemos o óleo de Cristo. Nós somos esses que retemos o poder de Cristo. Nós somos os que retemos o próprio Espírito de Deus dentro de nós, e nós conservamos Ele dentro de nós, e porque conservamos Ele dentro de nós, nós conservamos a palavra dEle dentro de nós, e a palavra dEle é o Evangelho, e esse Evangelho é manifestação de poder, através da tua vida e através da igreja dEle. É isso que ele está falando aqui, quando ele fala que nós somos os carvalhos de justiça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que nos deu esse poder na terra, para levar o Evangelho, com graça, sabedoria, unção e amor. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 4 ele diz assim: eu vou reedificar tudo que foi destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Edificarão os lugares antigamente assolados. O que foi assolado na tua vida, o que foi assolado na tua casa, o que foi assolado de geração em geração, hoje é diferente, porque você pertence a Cristo e já não há mais maldição sobre a tua vida e nem sobre a minha. Não existe maldição sobre a igreja de Cristo Jesus, porque é o próprio corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que diz aqui: restauração ao que foi destruído. O que foi destruído na tua vida, a sua parte emocional, financeira, física, o Senhor está dizendo aqui nesta manhã para você: eu vou restaurar o que precisa ser restaurado. É esse o poder de Deus, é esse o poder do Evangelho, é isso que é a promessa do Senhor, e a promessa do Senhor não é vã, ela se cumpre. Renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aquilo que foi destruído, que a tua família carregou como maldição, sobre a tua vida não tem mais poder. É o pessoal que se separa, é gente que morre, é infarto que tem, é pressão alta, está repreendido em nome de Jesus, que vem sobre a sua vida, e a minha vida é uma nova história, é um novo tempo a partir do momento que a gente tem Jesus na nossa vida. Eu não estou falando não, mas quem está falando é Cristo, quem está falando é a palavra de Deus. Recebe isso. É a vida financeira que está destruída, pois de hoje em diante vai ser diferente, porque nós servimos a um Deus que é o Deus do ouro e da prata. A gente tem que viver na realidade da palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Essa é a promessa que Deus fez. Essa é a promessa que Deus tem para nós. É a gente receber, a gente ter fé e crer. E se a gente não tem, fazer qualquer... Senhor, o negócio está fraquinho, me ajuda na minha fé. Porque não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. Não existe maldição para aqueles que são de Jesus. Então não recebe. Mas a minha família, daqui para frente muda a história. Nenê pequeno, glória a Deus, né? A história dele é diferente da que vocês viveram, do que a sua família viveu, porque ele vai ser criado no temor do Senhor. Então é um novo tempo, e profetiza isso sobre a vida do teu filho. Aquilo que aconteceu lá atrás na tua família, não vai acontecer na vida do teu filho, porque você e a tua esposa servem ao Senhor. É isso que diz: 1000 gerações abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor. Para a tua casa e para a minha casa é assim que funciona. O mundo é diferente. Para quem não tem Jesus no coração, mas para quem recebeu Ele como único Senhor, 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 Senhor e Salvador. Amém? E no versículo 6, a palavra dos... E eu já estou encerrando, se o louvor quiser vir à frente, por favor. No versículo... Lembrei. Olha o milagre acontecendo. Oh, glória. E diz assim no versículo 6: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Da glória de Cristo nós nos gloriamos. E essa promessa se cumpre em Jesus Cristo. Porque lá em Pedro 2, 4, 5 diz assim:
chegando-vos para ele. Quem é ele? A pedra viva. Quem é a pedra viva? Quem que orou hoje? Que ela é a pedra angular. Você orou hoje, né? É a ele que a gente tem que se achegar. E diz assim: e chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdotes santos. Nós somos sacerdotes santos do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é quem você é e eu sou, essa é a nossa identidade. Nós podemos entrar na presença do Senhor, nós podemos ministrar na presença do Senhor, nós temos liberdade de entrar a qualquer momento na presença do Senhor, ministrar a Ele e sermos ministrados por Ele. Para quê? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Hoje nós estamos fazendo um sacrifício, nós estamos aqui na presença dEle como sacrifício vivo. Nós estamos adorando, não é fácil pregar, a gente está aqui pregando, mas é porque a gente ama, porque a gente adora ao Senhor, porque é só a presença dEle, não tem mais nada, é só a presença dEle que importa. E no 9 diz assim: vós, porém, são raça eleita, nós fomos eleitos por Ele antes mesmo da fundação do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Raça eleita, nós somos eleitos, somos sacerdócios real, nós somos uma nação santa, nós somos de propriedade exclusiva de Deus, não tem outro dono, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, a fim do quê? De proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o propósito de tudo isso novamente? Proclamarmos o Evangelho, proclamarmos Jesus. Tudo que a gente viu aqui foi para quê? Para ser curado e para curar, para ser salvo, para salvar, para ser liberto e libertar. É dando que se recebe. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o Senhor colocou no meu coração, essa nossa identidade. E não somente a nossa identidade, o nosso propósito dentro da nossa identidade. E o nosso propósito dentro da identidade que nós temos de sermos de Cristo, de sermos cristãos, é levar o Evangelho a toda criatura, segundo o comissionamento do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde, e que essa semana o Senhor use a vida de cada um, dentro desse propósito, de ter uma identidade cristã restaurada, ser curado, e que essa semana você pode levar o Evangelho para alguém, possa levar essa cura, essa salvação, que essa semana nós, como corpo, tirar a gente do inferno e trazer para essa maravilhosa luz que a gente hoje tem. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé, gente. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Em Cristo cruz tudo já venceu, e
tentações do vil tentador. Lembranças do passado vem e ele fazer parar com mesmo palavras de alguém. Não quer a gente acreditar e quase parando sem força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Mas Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória. É assim que a Rosângela fala, né? Ô, glória. Preciso pegar esse, né? Esse toque dela. Ô, glória. Glória mesmo, né? Glória a Deus pela palavra. Obrigado, né? Irmãos, existe um momento na vida, quiser sentar? Existe um momento na vida em que a gente percebe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Na verdade, a gente até tenta no nosso caminho, tenta ser forte, tenta reagir, tenta esconder principalmente, né? Quantas coisas a gente tenta esconder, mas lá no fundo, sabe que precisa de algo que Deus pode fazer na minha vida, na tua vida, aqueles que você escondeu, porque, irmãos, tem dores que ninguém vê, não é verdade? Dores que ninguém vê, tem lutas que ninguém entende, não é verdade? E tem cansaço que não são do corpo, são da alma, não é verdade? Cansaço físico a gente vê, você está cansado hoje, mas cansaço da alma ninguém vê. E é exatamente nesse lugar, irmãos, nesse cansaço da alma, nesse lugar da necessidade, de fragilidade, de sinceridade, é que a palavra de Deus entra com poder. É nesse lugar que a palavra entra com poder. Essa palavra que nós ouvimos hoje, ela vai entrar com poder na tua vida, meu irmão. Receba isso hoje, né? Eu até anotei uns pontos que a Rosângela escreveu, compartilhou conosco, né? Em Isaías, porque Isaías 61, não é só uma promessa bonita, não é só uma promessa que nós ouvimos hoje, é uma declaração viva do coração de Deus para quem precisa do recomeço. Para quem precisa do recomeço. A palavra viva na tua vida, meu irmão. Irmãos, outra coisa linda nesse texto, ele começa dizendo, o Espírito de Deus, do Senhor, está sobre mim. Não é verdade? Começa dizendo essa palavra bonita. Isso não é sobre Jesus. Isso também aponta para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Ele quer fazer em nós e através de nós. Pega bem essa palavra no começo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Talvez hoje, irmãos, tenha gente aqui com o coração cansado. Ferido por situações, por palavras, por perda. Gente que
que fora ele está de pé. Você olha assim, a pessoa está de pé, mas por dentro está quebrado, né? Mas a palavra de Deus diz que ele veio curar os quebrantados do coração, né? Ele veio para curar o meu coração, o teu coração, aqueles que são quebrantados do coração. Irmãos, ele não ignora a sua dor que você está sentindo. Ele não ignora. Ele não diminui o que você sente. Ele nunca vai diminuir o que você está sentindo no teu coração. Ele entra na sua história para quê? Para restaurar, né, Rosângela? Ele vai restaurar, ele vai entrar na tua história, na tua vida para restaurar. E talvez hoje você se sinta preso a sentimentos, a culpas, a situações que parecem não ter saída, né? Será que você não está assim hoje? Situações que você pensa assim, não tenho saída. Mas o Senhor diz assim: eu vim para proclamar a liberdade. Eu vim para proclamar a liberdade. Coisa linda, né? Deus não te chamou para viver aprisionado, meu irmão. Pensa nisso. Deus não fez para você viver aprisionado no dia a dia. Deus não te chamou para viver carregando um peso, como a Rosângela falou. Um peso que não é mais o seu. Ele não te chamou para viver e carregar esse peso. E olha que forte, que a Rosângela até enfatizou muito. Em vez de cinzas, Ele quer te dar uma coroa. Em vez de tristeza, o que Ele quer te dar? Óleo de alegria. E em vez de um espírito abatido, o que Ele quer te dar? Vestes de louvor. Olha, recebe isso hoje. Você tem que sair daqui transformado, meu irmão, com essa palavra. Isso é troca. É Deus dizendo para você, meu irmão, não está dizendo para mim. Me entrega o que te machuca. Me entrega o que te machuca. E recebe aquilo que eu tenho para você. Peguei bem essa palavra que a Rosângela proclamou hoje, ministrou hoje. Me entrega o que te machuca. E você vai receber o que eu tenho para você, hoje, nesta manhã. E mais, você não vai ser só restaurado, meu irmão. A palavra diz que você será chamado carvalho de justiça, né? Como a Rosângela falou, plantado por quem? Pelo Senhor. Sabe o que isso significa? A Rosângela até comentou isso. Que Deus vai te fortalecer de tal forma, meu irmão, que aquilo que antes te derrubava, Ele não derruba mais, porque é um carvalho de justiça, é uma madeira rígida. E a sua vida vai começar assim, a abençoar outras vidas, né? Você vai levar o Evangelho a todas as nações. Você não é o seu passado, você não é a sua dor, você é aquilo que Deus está dizendo, está fazendo em você a partir de hoje, você é essa pessoa. Não importa o que aconteceu no passado, não importa, esquece. Você é aquilo que Deus está fazendo em você a partir de hoje. Receba isso hoje. Agora eu quero fazer um convite. Um convite muito simples, mas muito sério. Se você sente que precisa dessa restauração, meu irmão, se você precisa entregar algo diante do Senhor, se você quer viver essa liberdade que foi falada, que a palavra está declarando hoje na tua vida, eu te peço, saia do seu lugar nesta manhã, venha até aqui na frente, os pastores vão estar aqui, pastores, diáconos, nós vamos orar juntos nesta manhã, e não é uma oração qualquer, é um momento de entrega,
É um momento de cura, é um momento de começo, de recomeço na tua vida, meu irmão. Tenha essa ousadia de vir aqui, não é exposição, como eu sempre falo. É um momento de entrega. Venha, o Espírito Santo está aqui hoje, nesta manhã. Nós compartilhamos essa palavra. E Ele ainda está restaurando vidas. Amém? Então eu te convido, meu irmão. Saia do seu lugar, venha até aqui na frente. Nós vamos orar pela tua vida. Amém? Enquanto o louvor toca, vamos estar aqui na frente, os diáconos, os pastores, para que Deus possa fazer grandes coisas na tua vida, meu irmão. Receba isso hoje, nesta manhã. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
seja livre. Você que está cansado, seja livre. Seja livre, seja livre. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Somos livres. Somos livres. Somos Pessoal, é só recordando aqui, lembrando, festa da Páscoa, dia 3 de abril, às 19h30, na Granja. Festa dos Pentecostes, no dia 23 de maio, às 16 horas. E vai haver também o batismo nas águas, nesse mesmo dia, tá? E também nós temos uma meta aqui, um objetivo, mais um objetivo, que no dia 4 de abril, 21 de abril e 8 de maio, nós vamos fazer o jejum daqui da Vila Iná, tá? 4 de abril, 21 de abril e 8 de maio. E no Tremembé vai ser no dia 9 de abril, 26 de abril e 13 de maio. É um jejum que nós temos que fazer aqui na nossa igreja e na igreja de Tremembé. Que seja uma semana abençoada a todos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.